Olá, dou-te as boas-vindas a mais um episódio. O meu nome é Sérgio Rodrigues. Eu ajudo pessoas a organizarem as suas finanças pessoais para alcançarem uma tranquilidade financeira e isto tudo sem sacrificar o seu conforto diário. E neste episódio eu quero falar contigo sobre política, que é um tema que eu até nem costumo trazer muito, nem aqui ao podcast, YouTube, nem ao Instagram, nem nada, mas há aqui duas coisas que aconteceram recentemente que são política, mas obviamente que impactam as nossas finanças pessoais e é por isso que decidi trazê-las aqui a este episódio, porque achei que era interessante eventualmente partilhar contigo a minha opinião sobre essas duas medidas. Vamos começar pela primeira, que é então aquela medida que se tem falado muito da isenção do IMT e do imposto de selo na compra de casa de habitação própria permanente nos jovens até aos 35 anos. Há também depois uma outra parte em relação a uma eventual garantia ou um eventual empréstimo dos 10% de capitais próprios, etc. Há aí uma parte que aparentemente ainda não está muito esclarecida, mas tudo indica, e pelo menos com a informação que eu tenho, que esta parte da isenção de IMT e imposto de selo na compra da primeira habitação própria permanente para as pessoas até aos 35 anos, que aparentemente será para avançar, muito em breve, e esta medida, digamos assim, avança numa altura em que nós sabemos que o preço da habitação não está propriamente fácil, sabemos que não é de agora também, e que há um desequilíbrio muito grande entre o que são os rendimentos das pessoas ou das famílias e os preços da habitação e, consequentemente, das rendas ou das prestações, porque obviamente depois juntou-se aqui uma tempestade perfeita, digamos assim, com alturas de elevada inflação, subida da taxa Euribor, que entretanto já teve uma pequena redução, mas que ainda assim está bastante mais alta do que estava aqui há 2 anos, sensivelmente, e por isso juntou-se isso tudo, e numa perspectiva de facilitar o acesso à habitação, principalmente pelos jovens, porque lá está, tendencialmente serão pessoas com menor capacidade financeira, com menor dificuldade em juntar, com maior dificuldade, desculpa, em juntar dinheiro, e por isso estudou-se aqui uma forma de apoiar os jovens a comprar a sua habitação própria permanente, o que eu, obviamente, não posso achar mal, mas acho que é uma coisa mais social do que propriamente económica. E porquê é que eu digo isto? Porque é verdade, acho que está perfeitamente conhecido, e todos os números mostram isso, que as casas em Portugal estão a valorizar muito rápido, não é só em Portugal, já agora fica só aqui esta nota, um pouco por todo o mundo isto é uma realidade, nos países mais desenvolvidos, menos desenvolvidos, grandes cidades, pequenas cidades, um pouco por todo o mundo isto está a acontecer, esta crise da habitação, digamos assim, acontece um pouco em todo o lado, e então, esta medida de apoiar os jovens a conseguirem comprar a sua casa é mais social do que económica. Porquê? Porque não irá fazer, se for só esta a única medida que for implementada, e pelo menos até agora que eu tenho conhecimento, não se ouviu falar nada muito mais do que isto, o que esta medida vai fazer basicamente é facilitar o acesso a pessoas que antes não tinham acesso. Ou seja, tínhamos aqui um grupo de pessoas consideravelmente grande que até queriam comprar casa, mas que não tinham condições para o fazer e que a partir desta data passam então a eventualmente conseguir ter. E se realmente aquela questão da garantia dos 10% dos capitais próprios realmente avançar nessas condições, então ainda mais pessoas terão acesso. E o que é que vai acontecer? Vai acontecer que vai haver uma procura ainda maior. Procura no sentido de compra, ok? Procura sempre houve, mas não havia compra porque havia muitas pessoas que não conseguiam comprar. Isto é aquela lei de economia básica, ok? A subida ou a descida de preços ocorre na sua generalidade e na forma mais simples possível por uma simples lei de oferta e procura, ok? Por isso, quanto mais procura de um determinado bem existe, mais ele sobe de preço, quanto menos procura, ou seja, mais oferta existe, mais ele desce de preço. Isto é lógico, ok? Quando isto sempre aconteceu. Se tu estás tens um determinado bem que é muito raro, ok? Por isso há uma oferta pequena, porque é eventualmente uma coisa que é uma edição limitada, seja lá o que for. Tu é que tens a única unidade daquele produto. Por isso é uma oferta muito limitada e existe muita procura, faz com que seja mais alto, ok? Se tu tiveres um relógio, não sei, eu não percebo nada de relógios, mas vamos usar como exemplo. Se tiveres um Rolex qualquer super exclusivo, onde realmente só há uma unidade no mundo, ele vale muito. Ao contrário, se tiveres uma caixa cheia de Ralex que compraste na Wish ou na Temo, então aí a conversa é muito diferente. Porquê? Porque aquilo é uma oferta gigantesca, não há quase procura nenhuma, porque são raras as pessoas que querem comprar isso e o preço é muito baixo, ok? E tudo funciona mais ou menos assim. O mercado acionista não é muito diferente. Quanto mais compradores existem, ou compradores apressados, digamos assim, pessoas que queiram comprar uma determinada ação, mais ela sobe. Quanto mais pessoas querem vender, mais ela desce.
E o imobiliário não é diferente. Oferta, procura. E o que é que vai acontecer? Nós já estávamos a ter muito mais procura do que oferta. E a partir do momento em que são feitas determinadas medidas para ajudar ainda mais nessa procura, ajudar a que pessoas que antes não conseguiam comprar agora o consigam, se nada for feito do lado da oferta, o que isto vai criar é um desequilíbrio ainda maior. Ou seja, vai haver a mesma oferta com ainda mais procura, o que vai fazer com que a oferta seja ainda mais cara, ok? E por isso, enquanto medida social, claro que sim. E é importante percebermos também que um Estado não pode ser só económico, um Estado não pode ser só financeiro, tem que ser muito social. Tem, ou pelo menos na minha opinião, deve ser também muito social e por isso é importante este tipo de medidas. Mas se achas que eventualmente isto vai resolver, ou pelo menos ajudar a resolver os custos da habitação, os preços da habitação, não vai. Qual é que é o meu grande receio? É que daqui a 2 anos, 3, 5, se mais nada for feito, esta medida já não vai ser suficiente porque, entretanto, as pessoas já não conseguem comprar as casas aos preços que elas terão nessa altura e, por isso, o problema não se vai resolver, ok? Se realmente queremos uma redução do preço da habitação, teremos que trabalhar do lado da oferta. Se houver mais oferta, então, inevitavelmente, ela terá que ser mais barata porque, senão, ninguém a vai comprar, ok? Se a oferta for muito limitada, que é o caso, depois caímos às vezes em situações de pessoas que pagam 1000 euros de renda ou 1500 euros de renda porque não têm outra solução. E por isso o mercado acaba por funcionar de certa forma. As pessoas não tendo outra solução vão conseguir, vão comprar essa oferta porque não há mais nada. Se começar a haver mais ofertas, naturalmente o mercado funciona de uma forma mais eficiente e tendencialmente os preços vêm para baixo. Na renda e na compra. A lógica é exatamente a mesma, ok? E por isso, esta medida da isenção do IMT, do imposto de selo e do eventual apoio nos 10% de capital próprio é uma medida que socialmente tem muito valor e acho que há que dar os parabéns. Vai permitir realmente a muitas pessoas acederem à sua habitação que se calhar de outra forma não conseguiam. No entanto, o problema do preço da habitação, na minha opinião, não se vai resolver. Se for esta a única opção, a única solução que se encontrou, não se vai realmente resolver absolutamente nada e os preços simplesmente vão continuar a aumentar ou até aumentar ainda mais. A segunda medida que gostava aqui de partilhar a minha opinião em relação a uma medida que, salvo erro, ainda não está aprovada, mas que foi proposta, isto estaria em discussão, que era a redução do IRS nas mais-valias, quando estamos a falar de investimentos com mais do que 8 anos. O que é que isto quer dizer? De forma muito resumida, se eu investir em algo, compro uma ação, ou compro um ETF, um fundo de investimento, uma coisa qualquer, quando vendo, hoje em dia, eu pago 28% de IRS sobre a minha mais-valia. Mais-valia, preço de venda menos preço de compra, basicamente. Ok? Quanto é que eu ganho? E há 28% disso que é entregue em IRS para o Estado. O que esta proposta estava a trazer de novo era que, em vez de ser sempre 28%, se fossem investimentos detidos acima de um determinado número de anos, então a taxa de IRS baixava. E no seu melhor cenário, que era que se mantivéssemos o nosso investimento durante mais do que 8 anos, então havia uma redução de 30% da taxa a pagar. O que isto quer dizer é que em vez de pagarmos 28%, pagaríamos 19,6%, ok? É bom, de 28 para 19,6, a taxa sobre o capital, sobre os rendimentos de capital, é relativamente elevada, desmotiva algumas pessoas, apesar de, na minha opinião, não ser suficientemente alta para desmotivar toda a gente a investir. Não se esqueçam, 28% até pode ser muito, mas os outros 72% são vossos, e 72% acho eu que ainda é mais do que 28%, ok? Mas ainda assim, em vez de pagar 28, pagar 19,6 e numa perspectiva de fomentar o investimento a longo prazo, etc., ótima ideia. Qual é o problema? O problema são as exceções que aparentemente vão estar previstas. Como eu estava a dizer há pouco, que eu tenha conhecimento, isto não está nada confirmado, não está nada aprovado, seguramente que ainda vai haver aqui muita discussão, mas havia aqui uma exceção que aparentemente ia ser prevista, que era, estariam excluídos desta medida todas as entidades não sediadas em Portugal e que estivessem sediadas num país com um regime fiscal claramente mais favorável. Acho que era o nome que lá estava, ou a descrição que lá estava, ok? O que é que isto, numa interpretação assim à primeira vista, quer dizer? Quer dizer que tudo o que esteja sediado fora de Portugal, por isso os nossos ETFs do S&P 500, ou o IWDA, ou as nossas ações norte-americanas, estariam fora, e por isso continuariam a pagar os 28%, porque ou estamos a falar de empresas que estão sediadas fora de Portugal, ou então estamos a falar de fundos de investimento em que a sua maioria está sediada na Irlanda ou na Alemanha, que eu tenho conhecimento, há muito poucos fundos sediados em ETFs, vou arriscar a dizer que não há nenhum fundo de investimento tradicionais, aí já existiram alguns, ok? Mas por isso, o que será a esmagadora maioria dos investimentos que estamos a fazer não estaria incluído nisto. E isto ia-se cingir basicamente ao PSI 20, ao PSI, na verdade,
e a pouco mais. No entanto, esta questão de não terem uma sede em Portugal, mas sim num país fiscalmente mais favorável, o que é que me vou a pensar? Não sei se lembro que há uns anos, ou se te lembras há uns anos, quando apareceu um grande escândalo que Jerónimo Martins tinha mudado a sua sede para a Holanda, a sede da SGPS, ok? Por isso da holding, para a Holanda, por uma questão de eficiência fiscal. E isto aparentemente continua a ser verdade, ou seja, a Jerónimo Martins SGPS, empresa cotada e empresa que está a pagar dividendos, está, aparentemente, e lá está, eu não encontrei nada contra isto e por isso assumo que a informação se mantenha válida, está sediada na Holanda, tal e qual como aparentemente 14 ou 15 outras empresas do PSI, ok? Basicamente o PSI todo tem as suas holdings na Holanda, o tal país com um regime fiscal claramente mais favorável. E então levanta-se a questão, ok, então mas se estas empresas, que são as que estão cotadas no PSI, se estão sediadas na Holanda, que é um país com um regime mais favorável, então também seria uma exceção desta regra e por isso também não se aplicaria esta redução do IRS sobre as mais-valias. O que quer dizer que no final de contas iriam sobrar alguns fundos de investimento, alguns PPRs que trabalhem como fundos de investimento, mas no caso do PPR, a tributação hoje em dia até já é mais favorável e conseguimos pagar só 8%, por isso também não íamos ganhar nada com isto. E por isso, no final de contas, a minha questão é a quem é que isto se vai aplicar. Se realmente esta regra avançar e esta minha interpretação estiver correta, ok? Pode não estar, logicamente, mas se estiver correta, então eu não estou muito bem a ver a quem é que isto se vai aplicar. Estaremos a falar essencialmente de fundos de investimento dos bancos, alguns bancos que eventualmente estejam sediados cá e que tenham os fundos domiciliados cá, que serão uma minoria que não terá assim, eventualmente, tanta gente a investir neles. E por isso, enquanto que a primeira medida, a medida do IMT do Imposto de Selo, entendo que socialmente seja uma ótima medida e que eu aplaudo, mas apesar de economicamente, financeiramente, não trazer grande vantagem, pelo menos esta é a minha interpretação, não irá fazer grande coisa pelo mercado. Esta segunda, a das mais-valias com mais de 8 anos, a minha dúvida é, afinal, isto vai-se aplicar a quê? Ok? Obviamente vamos ter que esperar, tanto de um lado como do outro, para ver na realidade o que é que acontece, principalmente nesta aqui das mais-valias, esperar por mais esclarecimentos, esperar que seja eventualmente aprovada, por isso há aqui muita discussão, mas são duas medidas que impactam diretamente no nosso bolso e que eu achei que era interessante trazer aqui a minha visão, a partilha da minha opinião sobre elas. Isto não é crítica nenhuma, eu percebo que a política não pode ser só números, não pode ser só finanças, a política é um mundo brutalmente complexo, ok? O meu envolvimento político é enquanto eleitor, ir lá pôr a cruz quando tenho esse direito e esse dever, pelo menos encaro como um dever, não tenho interesse propriamente no mundo político como um todo, muito menos em fazer parte dele, ok? Sou um eleitor que vai lá meter uma cruz, como estava a dizer, mas lá está, todos os temas que impactem as nossas finanças são, naturalmente, temas que me interessam e por isso, apesar deste episódio ter falado aqui um pouco sobre política e decisões políticas, obviamente que entendes o ponto de ligação ao que são aqui as nossas conversas regulares sobre finanças e como é que isto tudo impacta a nossa vida. Por isso, espero que tenhas gostado deste episódio. Não te esqueças de deixar o teu gosto ou seguir no canal onde estiveres a ver ou ouvir este conteúdo. Se tiveres algum tema que gostasses que eu trouxesse aqui ao canal, basta deixares uma mensagem ou enviares um e-mail, uma mensagem pelo Instagram, qualquer coisa com o teu pedido de tema e eu tenho todo o gosto de ir ao encontro dos teus pedidos. Espero que tenhas gostado. Muito obrigado e até à próxima.